Eu quero agora, então, convidar para a mesa, para proferir a nossa primeira palestra, o professor Pablo Farias Souza Cruz. Professor Pablo, por favor. Nós vamos combinar assim, a gente fez uma proposta, né, de o professor proferir a palestra e aí ao final a gente vai dar a oportunidade para quem tiver alguma dúvida ou algum questionamento se manifestar. Para a gente poder atender, né, a nossa programação e não, né, acabar extrapolando o tempo e invadir o horário de almoço, vocês todos que estão aqui receberam uma pasta, na pasta tem um bloquinho e uma caneta. E aí, quem quiser fazer pergunta, eu vou pedir, por favor, para fazer por escrito, indicar o nome, né, ao final. E aí vocês podem entregar para a Gabriela. Gabriela, você pode levantar, por favor, para eles te identificarem. E para a Janiele. Janiele, por favor. Elas vão receber as perguntas de vocês e aí vão passar para mim. A gente faz aqui uma triagem. Ao final da palestra, o professor Pablo pode responder algumas perguntas. Combinados? Bom, o professor Pablo vai ministrar a palestra A Proteção Penal dos Direitos Humanos. O professor Pablo é professor aqui na nossa instituição de Ciências Penais, professor tanto de Direito Penal quanto de Direito Processual Penal, é assessor jurídico no Tribunal de Justiça de Tocantins, ex-delegado de Polícia Civil de Minas Gerais e em breve vai fazer aqui na nossa casa, né, professor Pablo? O lançamento do livro dele, que já está quase pronto, intitulado Processo Penal Sistematizado. Já está em fase final pela editora Forense, e a gente está assim, apreensivo para o livro ficar logo pronto, para a gente poder fazer logo esse lançamento aqui. Professor Pablo, já de início, nosso agradecimento também pela sua disponibilidade de estar aqui, né, no sábado de manhã. Seja também muito bem-vindo. Fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia. Obrigado, professora Renata, coordenadora do curso de Direito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui. Gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra poder, de algum modo, contribuir para a carreira de agente penitenciário e deixar bem, digamos, expresso que sempre que for necessário, tanto a OAB quanto a Comissão de Direitos Humanos ali organizada, tanto outras entidades aí da sociedade civil que tenham interesse em falar ou de algum modo evoluir no tratamento do direito penal e dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, eu sempre vou poder de algum modo contribuir, né? Eu quero, né? Eu não sei se eu vou conseguir contribuir, mas eu sempre quero contribuir. É importante você verificar que quando a temática é direitos humanos, há sempre uma cautela que o expositor tem que ter ao tocar no assunto. Apesar de ser uma obviedade jurídica que os direitos mais básicos do ser humano precisam ser protegidos, qualquer tipo de situação em que a intervenção penal seja insuficiente, provoca na sociedade uma reação no sentido de buscar algo mais forte até do que já existe no ordenamento. E aí a gente começa a ouvir algumas, eu não sei se eu posso chamar de tese ou de teoria, de que você só deveria assegurar direitos humanos para pessoas direitas, para humanos direitos. É óbvio que vocês já devem ter ouvido essa frase, né? Isso é muito divulgado nos meios, nas vias midiáticas. A gente, se só se alimentar das vias midiáticas, a gente vai acabar se convencendo de algumas soluções que essa doutrina dos direitos humanos para humanos e direitos, digamos, sugere, mas se você se distanciar desse senso comum e analisar a história e por que a gente resolveu tratar a pessoa como um ser e não como uma coisa, você vai verificar que nem pela lógica, né, você conseguiria solucionar os problemas de violência urbana, que são aqueles que mais nos revoltam,
simplesmente devolvendo a atuação criminal na mesma moeda. A partir do momento que o ser humano se organizou e resolveu viver em sociedade, ele precisou se civilizar. E aí a civilização, ela necessita de uma concepção teórica que a gente costuma chamar de Estado, com letra maiúscula. Quem já estudou direito ou chegou, não precisa fazer a faculdade, é provável aqui que todos tenham estudado direito constitucional, até porque o concurso para o cargo de agente penitenciário exige noções básicas de direito. Você estuda o Estado, muito se fala do Estado, e às vezes a gente se esquece para que serve o Estado. Aliás, até para que serve o próprio direito. Às vezes a gente fica 5 anos na faculdade de Direito, forma, vai fazer, sei lá, uma entrevista de emprego, no escritório de advocacia, lá o dono do escritório pergunta, já que você está fazendo Direito, você está aí, 5 anos estudando Direito, vou te fazer uma pergunta fácil. Para que serve o Direito? Aí nesse momento você para e pensa, nossa, eu estou 5 anos estudando Direito e o sujeito que pode me dar um emprego aqui agora me fez uma pergunta relativamente fácil, para que serve o Direito? Tem uma resposta que todo mundo quer ouvir, que já é dada rotineiramente, que o direito serve para a pacificação social. Essa é a função do direito, garantir o convívio em sociedade. A partir do momento que você vive com mais gente num lugar, você precisa estabelecer algumas regras para que esse convívio seja saudável, para que a força não prevaleça sobre a razão. E o Estado justamente é criado para isso. Aliás, o Estado é criado pelo indivíduo. E não, o indivíduo é criado pelo Estado. Logo, se o Estado foi criado pelo indivíduo, ele só pode agir para satisfazer os indivíduos. E aí, desse contexto, que você começa a estudar os direitos individuais. Por isso, individuais, porque tem a ver com o indivíduo, a pessoa humana. E daí a nomenclatura direitos humanos. Pablo, mas então qual que é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Existe diferença ontológica? Na essência, um direito humano é diferente de um direito fundamental? Na essência, não. Quando a gente usa essa nomenclatura, o que se está fazendo é dando uma dimensão diferente, ou se analisando o mesmo fenômeno sob um prisma de análise diferente. Isso eu extraio da própria Constituição. Quando você abre a Constituição, no artigo 4º, você vai lá ver os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Entre os incisos do artigo 4, está lá que o Brasil se submete ao princípio da prevalência dos direitos humanos. Aí lá no artigo 5º, que é aquele artigo quase que infinito, quem faz direito deve já ter visto, quem estudou para o concurso vai lembrar. O artigo 5º, às vezes o pessoal até reclama do professor, porque o professor não acaba de falar do artigo 5º. Meu Deus, o professor está enrolando, São 70 e poucos incisos. Não está enrolando, Se você pegar só o artigo 5º e estabelecer uma proporção para o resto de dispositivos da Constituição, você vai ver que ele ocupa uma porcentagem razoável. E ainda assim, no fim, quando o Constituinte acaba de arrolar os direitos fundamentais, quase que num suspiro ainda teórico, cansado, fala, olha, mesmo que eu tente, eu nunca vou conseguir exaurir os direitos fundamentais. Porque outros direitos fundamentais podem nascer justamente do desenvolvimento do convívio social. Porque nenhum direito fundamental é absoluto. Aliás, essa frase é muito perigosa, Porque às vezes ela é usada para também falar que quase que o direito pode ser violado, e não é essa a ideia. Quando a gente fala que um direito fundamental não é absoluto, que ele é relativo, quer dizer que numa situação de conflito, um direito não suprime outro direito. O que você deve fazer com os direitos fundamentais é tentar aplicar todos na maior medida possível. A vida, Pablo, esse direito é absoluto. Esse direito fundamental do ser humano é absoluto. É absoluto.
Então, por que a nossa Constituição prevê pena de morte em caso de guerra declarada por crime propriamente militar? É absoluto? Então, por que não se declarou inconstitucional o artigo do Código Penal que exclui a ilicitude de um comportamento realizado sob o manto da legítima defesa, do estado de necessidade? Direito fundamental à vida, embora ocupe uma proeminência em relação aos demais, ainda tem aquela discussão se a liberdade está no mesmo patamar ou se é mais importante, é um direito fundamental e, por isso, também relativo. A liberdade é um direito fundamental? É. Absoluto? Não, porque não existem direitos fundamentais absolutos. Tanto é que a gente tem um Código Penal, que faz o que com a liberdade do indivíduo que viola um bem jurídico? Restringe a liberdade. E aí vem o ponto importante que eu reputo imprescindível na análise do direito penal e dos direitos humanos, que é, digamos assim, desconstruir um rótulo que ainda se faz das autoridades responsáveis pela segurança pública. Por que eu estou falando isso? Eu fui delegado de polícia um tempo atrás, lá em 2006, pela Polícia Civil de Minas. Atuei um tempo na cidade de Manga, que é lá em Minas Gerais. É lá em Minas Gerais não, né? É em Minas Gerais, só que é lá perto da Bahia, né? Eu fiquei até um pouco com sotaque baiano lá, porque o sotaque que prevalecia lá era mais baiano do que mineiro. E chegando lá, antes de chegar até na Cadepol, em Belo Horizonte, conversando com meus familiares, com meus amigos, muita gente receosa de eu assumir o cargo de delegado. Minha mãe, então, Deus me livre, por ela eu não teria nem feito o concurso para delegado de polícia. E aí o azar foi que eu fiz e passei. Não azar, foi uma sorte muito grande. Eu passei ainda antes de formar. Eu precisava do diploma para me matricular na Cadepol e o calendário calhou perfeitamente para mim. No dia que eu fui chamado para começar a academia de polícia, eu colei grau e consegui apresentar o meu diploma para então participar da última fase do concurso para delegado, que é frequentar a academia de polícia, fazer uma prova final, frequentar, a frequência também faz parte, então assumir, tomar posse, entrar em exercício. Mas todo mundo falava, tem certeza que você vai assumir o cargo de delegado? Por que você pergunta isso? Porque a Polícia Civil é muito truculenta. Naquela época, a Secretaria de Estado e Defesa Social ainda era rotulada como exclusivamente uma Secretaria de Segurança Pública. A gente ainda estava, digamos assim, engatinhando na tal tese, na tal escola da defesa social. O que implicava ser delegado de polícia naquele momento? Assumir uma cadeia pública e ser, indiretamente, um diretor de penitenciária. Em cidade pequena, como era Manga, eu não seria só delegado de um tipo de delito, Eu não teria lá uma delegacia de tóxicos, uma de crimes contra o patrimônio, outra de crimes sexuais, outra de crimes contra a vida, uma delegacia de trânsito. Não. O delegado de polícia de uma cidade pequena é delegado de tudo, Atua no trânsito, investiga todo e qualquer delito que ocorrer ali, que seja da competência da Justiça Estadual, e ainda teria que gerir pessoas para, então, manter um estabelecimento prisional, ainda que para presos provisórios. Era uma cadeia pública. Chegando lá, eu me deparei com uma delegacia de polícia que não tinha delegado já há 4 anos e meio. Encontrei uma sala que devia ser, talvez, assim, de 4 metros quadrados, cheio de prateleira, só com inquéritos que estavam prestes a prescrever, algo que eu não imaginava quando estudava direito, é que o inquérito poderia prescrever. Você imagina assim, tem muito prazo para o Estado punir o sujeito que pratica o delito. Mas, olha, por que demora o processo? Porque tem muita garantia, muita gente acusa o processo de ser o responsável pela impunidade,
Aliás, quando se fala em impunidade, a gente teria que pensar na nossa população carcerária para falar em impunidade. Se o Brasil é o país da impunidade, por que ele ocupa o 4º lugar no mundo em população carcerária? O último dado que eu tenho é que a gente tem 607 mil presos. A gente só perde dos Estados Unidos, da Rússia e da China. Sendo que dos 607 mil presos, 40% é preso provisório. Ou seja, são pessoas, em tese, presumidamente inocentes. País da impunidade de quem? Aí eu pergunto. Quem é a pessoa que está praticando delito e está impune? Então, somos um país de criminosos? Bom, cheguei na delegacia, voltando, né? Cheguei na delegacia, me deparei com uma cadeia de 25 presos. Deveria caber, pela lei de execuções penais, 12. Tinha 25. Depois de 3 meses de trabalho, eu já estava chegando no número de 70. Pá, você prendeu todo mundo lá. Não, tinha 4 anos e meio que não tinha delegado. Tinha um monte de inquérito para prescrever. Então eu tive que pegar esses inquéritos para não deixar prescrever, dar andamento, e percebi que algumas pessoas ali estavam ameaçando testemunhas, destruindo prova. Se é cautelar, é necessária a prisão, a gente infelizmente tem que fazer o requerimento para a autoridade judicial. E a autoridade judicial foi, então, decretando as prisões cautelares. E aí, logo que o meu trabalho estava sendo feito, eu me deparei com uma questão fática. Não ia caber mais ninguém naquele presídio. Então, vamos resolver o problema, vamos construir mais presídio. Não, isso não vai resolver o problema. Vamos então acabar com o direito penal. Também não. Porque se acabar com o direito penal é bom para os direitos humanos, o que você vai fazer com o sujeito que tortura os criminosos? Não vai existir criminoso, você vai abolir o direito penal, ninguém vai praticar crime. Então eu não sou abolicionista, é bom deixar claro logo no começo que eu não sustento a tese de que o Estado pode viver sem direito penal. Mas o direito penal deve servir só para as infrações mais graves. Ou melhor, o direito penal só pode ser utilizado para proteger os bens jurídicos mais importantes. Logo, o direito penal só pode proteger que tipo de direito? Só direito fundamental. Vida, liberdade, segurança, propriedade, isso é tudo direito fundamental, é direito humano. Então, se o Estado vai intervir a ponto de restringir a liberdade, que é um direito fundamental, ele só pode fazer isso a título de proteger outro direito fundamental, tão importante quanto a liberdade. Muita gente discute hoje os crimes contra o patrimônio sem violência. Poxa, será que o furto deveria ser objeto do direito penal? Porque você protege o patrimônio restringindo a liberdade. O que é mais importante? O patrimônio ou a liberdade? Às vezes, quando eu pergunto isso, fico com receio da resposta. Né? Porque em momento de crise, né, a gente tendo, às vezes, dificuldade aí de fazer a cesta básica. Eu falo crise, né, quando eu falo crise, sem nenhuma questão partidária, por favor, né, mas eu tenho visto a população da classe baixa reclamando muito quando vai fazer as compras no supermercado de itens da cesta básica. Mas a inflação está longe de ser aquela inflação galopante, beleza. A questão toda é a sua capacidade de aquisição de bens. Pablo, o patrimônio é importante, óbvio, mas entre a liberdade e o patrimônio eu fico com a liberdade. Diante da situação que o penal lida, a gente sempre tem conflito de direitos humanos. Então, toda hermenêutica, toda interpretação do direito penal, no fundo, é uma interpretação de direito constitucional. Que assunto do direito penal não lida com o constitucional? Eu não consigo ver nenhum que não trate de direitos constitucionais. Se ainda que o crime tenha, digamos, sido uma bagatela, o que o Estado está fazendo quando incrimina o comportamento? Te ameaçando a restringir a liberdade. Para ele fazer isso de forma adequada, ele precisa respeitar a norma. Quando a gente fala de polícia, segurança pública, defesa social, e aí está em jogo a sua carreira, agente penitenciário também, é importante que a gente promova
informações à sociedade no sentido de que a maioria dos agentes de segurança são leais, são pessoas que atuam dentro da lei. Isso vai demorar porque a gente vive um ranço ditatorial que até hoje não foi apagado da memória. Por isso que quando eu passo no concurso de delegado, tenho dos meus familiares que me conhecem o receio de assumir um cargo da segurança pública. Porque qual é o receio? Pablo, você vai se corromper. Por que eu vou me corromper? Por que só a Polícia Civil está corrompida? Então todas as outras instituições são ilibadas. A magistratura, o Ministério Público são imaculados, sagrados. Não há corrupção nesses meios. A corrupção exclusivamente atinge o quê? O sistema prisional e os órgãos de segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, é isso? Quando alguém invocar essa tese, você tem que impugnar. Porque alegar é muito fácil. Difícil é provar. Se você presume a inocência do condenado, você também tem que presumir a fé pública do agente de segurança. É um trabalho que vai demorar porque qualquer situação de violação a direitos humanos dentro do sistema prisional vai ganhar destaque nos noticiários. E deve mesmo, não estou aqui recriminando a informação a ser prestada para o público. Se a atividade é pública, não há intimidade. O interesse público deve prevalecer nesse aspecto sobre o privado. O cuidado é o seguinte, no direito penal, essa supremacia do interesse público sobre o particular não vigora. Isso não é nem problema, isso é bom. Por quê? Se eu adoto a presunção de inocência e o juiz, no processo criminal, ficar com dúvida sobre a culpa do indivíduo, o que ele deve fazer? Absolver. Então, se todo magistrado leva a rigor o princípio da presunção de inocência, ele só condena pessoas que ele tem convicção de que é culpado. Só que a condenação criminal, ela só restringe um direito fundamental, que é a liberdade de locomoção. Nenhum outro direito fundamental pode ser restringido além da liberdade de locomoção. E o desafio hoje é justamente explicar para a sociedade por que um preso sofre restrição, além da sua liberdade de locomoção, a outros direitos fundamentais. Ponto de partida. Primeiro, por que você está falando isso? Você já visitou um presídio? Já visitou algum órgão de segurança pública? Viu algum preso ser maltratado? Porque eu tenho que presumir a fé pública do agente de segurança. Falar de direitos humanos é sempre muito perigoso, por quê? Não pela corrente que você vem adotar. É perigoso porque se um direito humano está sendo protegido, talvez outro direito humano precisa ser restringido. Essa é a dinâmica dramática do direito penal e processual penal. Por que eu falo dramática? Como a gente não consegue abdicar do direito penal, a gente precisa de ameaçar um direito fundamental para proteger outros direitos fundamentais. Se não se tipificasse o crime de homicídio, toda pessoa poderia matar outra. Então, para proteger a vida, o que o direito penal faz? Ameaça a liberdade. O tipo penal é sempre criado de forma afirmativa. Ele não coloca no código, lá o tipo penal, não coloca no código não matarás. Ele coloca matar alguém. Está mandando matar alguém? Não, ele está falando, se você matar alguém, sua pena vai ser de 6 a 20 se o homicídio for simples, ou pode chegar até 30 anos se for um homicídio qualificado. Dá para eu abdicar desse tipo penal, revogar o homicídio? Porque se eu acabar com o direito penal, por exemplo, todo mundo vai poder matar todo mundo. Não vai ser crime matar, e a pessoa que quiser se vingar do assassino, também não vai responder por nada, porque a gente acabou com o direito penal. Então, obviamente que, para mim, abolir o direito penal é uma medida impossível. Na conjuntura atual, a gente não poderia abdicar desse direito. Só que se ele reduzisse o espectro de aplicação,
ele seria levado mais a sério. E aí vem um ponto muito triste da palestra, que é reconhecer que a minha disciplina que eu ministro há 8 anos está sendo banalizada. Por que o direito penal tem se banalizado e o direito processual penal na mesma toada tem se banalizado? Porque ele é usado o tempo inteiro para proteger todos os bens jurídicos. E, em tese, o direito penal só deveria proteger os bens jurídicos mais relevantes. É uma lógica de proporção. Se você quer matar uma mosca, você usa uma pá de mosca. Ou aquela raquetezinha lá que vende na Alfred, né? Você usa um canhão para matar uma mosca? Dos ramos do direito, você deve ter estudado para fazer concurso, pelo menos, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal. Qual deles é o mais violento? Qual dos direitos tem a capacidade de restringir a sua liberdade como forma de punição? É o direito penal. Se o direito penal é o ramo mais violento do direito, ele só pode ser usado em último caso. Ele é a última ratio. É assim que se costuma falar na doutrina penal jurídica e também até em ciência política, em teoria geral do Estado. A concepção de Estado faz a seguinte delimitação. Quando você estuda o Estado, você está pensando num ente fictício criado pelo indivíduo para lhe servir. Então, quem que é o servo? O indivíduo ou o Estado? O Estado é servo do indivíduo. Servo no sentido que tem que servir. Só que o Estado tem 4 elementos básicos na teoria geral. O elemento humano, que a gente chama de povo. Alguns falam população, para abarcar também os turistas. A maioria fala povo, para manter só quem tem vínculo jurídico-político com o Estado, que são os nacionais. Quem é nacional? Os brasileiros natos e naturalizados. Até a nacionalidade, vocês estudaram no Constitucional, é pressuposto para o exercício dos direitos políticos. Direito de votar, de ser votado. De participar da vida social. Olha aí de novo, para que serve o direito? Pacificação social. Aí, além disso, o Estado é formado por um elemento espacial que limita o poder. O nome desse elemento espacial a gente chama de território. Se eu tiver um monte de gente em cima de um lugar, eu já tenho Estado? Não. Por quê? Porque além de povo e território, eu preciso de soberania. E aí vem um ponto importante. O que você, como agente penitenciário, faz todo dia? Exerce poder. Esse poder advém numa democracia do povo, que é o primeiro elemento do Estado. A soberania no Brasil é popular. Quem titulariza o poder é o Estado ou a pessoa, o povo? O povo, o elemento humano. Porque o Estado foi criado para servir essas pessoas. Então, o que fala o poder, a soberania? Como conceituar a soberania? Isso é um exercício difícil, mas eu uso didaticamente em aula a seguinte definição. Soberania, no âmbito interno e no contexto que a gente vai estudar, segurança pública, sistema prisional, é a capacidade de subjugar uma vontade individual a uma vontade específica prevalente. O que é o poder numa soberania popular? É subjugar a vontade de alguém, ou seja, obrigar alguém a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, porque a lei assim determina. A lei é o local onde você encontra a vontade específica que então deve prevalecer. A vontade que deve prevalecer numa república é o interesse público. E aí a gente acaba chegando no 4º elemento do Estado, que é a finalidade. Todo Estado é criado para atingir algum fim. Se o Estado é monárquico, qual é a finalidade? A princípio, porque as monarquias têm se desenvolvido também, né? Elas já não conseguem, digamos, gozar de uma legitimidade plena sem justificar a sua atuação. Mas pensando numa monarquia aí, historicamente clássica, qual é a finalidade do Estado? Atingir o interesse do rei ou da rainha.
Numa república, que é a forma de governo antagônica à monarquia, república vem de res pública, coisa pública. Qual a finalidade de um Estado republicano? Atender o interesse público. Então, quando você exerce o poder disciplinar a mando de quem tem hierarquia sob a sua atuação, você age assim porque você quer ou porque você tem que agir? É porque você tem que agir. Porque o interesse público não é disponível. Por uma razão muito simples. O interesse público não é seu, é de todo mundo. Eu só poderia dispor de algo que é exclusivamente de minha titularidade. O interesse público é só do agente penitenciário? Não. Assim como o agente penitenciário às vezes se sente um pai, não sei se vocês têm essa sensação, quando eu era delegado de polícia, lá em Manga, o preso passava mal, 3h30 da madrugada, e aí eu tinha 2 agentes de polícia para cuidar estava no momento com 60 presos. Eu desesperado, né? Porque cabia, sei lá, 15, 20, tinha 30 e eu já estava chegando nos 60 e não tinha mais lugar. Eu tinha 2 agentes de polícia para fazer o trabalho da Polícia Civil Judiciária, que é a princípio e prioritariamente investigatória, mas tinha que cuidar de 60 pessoas que estavam submetidas à responsabilidade estatal. O que acontecia? No cotidiano eu tinha que sair para fazer uma diligência com um agente de polícia, a delegacia ficava vazia, né? Aí, para não ficar vazio, saía só eu, delegado, e um agente de polícia para fazer uma campana, ou então colher informações, desenvolver atividades de investigação do inquérito policial, que é a função típica da polícia judiciária. Só que se eu levasse os 2, ninguém ia poder ficar cuidando. Quem ajudava a gente era a polícia militar. Por obra divina, né, a gente conseguiu, num efetivo razoável da polícia militar, para auxiliar no revezamento da cautela dos presos. Ainda insuficiente. Quando eu, então, tinha uma diligência para fazer de madrugada, tocava o telefone 3h30 falando que um preso estava passando mal, acabava a diligência. Por quê? É óbvio que entre a diligência que estava prestes a ser concluída e a saúde do preso, vai prevalecer a saúde do preso. Então, a gente suspendia a atividade de investigação para, então, fazer a escolta do preso até o hospital que existia ali. Era uma outra situação de sorte, porque nem toda cidade pequena vai ter um hospital perto, né, do sistema prisional. Fazia o atendimento e voltava. Esses problemas rotineiros envolviam, por exemplo, fornecimento de alimentação. Quando se atrasava em torno de 5 a 10 minutos a entrega tanto do café da manhã quanto do almoço, do lanche e da janta, os presos começavam a bater a panela na grade, balançar. E é nesse momento que você percebe a força das paredes e dos muros. Quando todos os presos se reuniam para balançar as grades, o presídio se abalava no sentido estrutural. Eu, dentro do meu gabinete, sentia o chão tremer. Era como se você estivesse em cima de um barril de pólvora. A qualquer momento, uma rebelião poderia se desenvolver, uma fuga seria muito fácil de ser elaborada. Você passa a perceber, então, que o preso não está preso porque ele tem um instrumento de coerção obrigando ele a ficar. Não é porque tem, digamos, um agente ali armado impedindo a fuga. O preso, na maioria das vezes, ele quer cumprir a pena, conseguir um benefício e se reinserir socialmente. Nesse momento, então, que tudo balança, se os presos, quisessem, eles poderiam forçar até o fim, acabar com as grades, sair dali e entrar pela cidade afora, até porque o presídio ficava no centro da cidade de Manga. Também não era muito grande, assim, não tinha muito lugar para colocar o presídio, Então, o que a gente vai percebendo, no decorrer da nossa estrada, assim, da nossa vivência? Que em alguns momentos
mais do que ameaçar com punição por falta disciplinar, seria melhor fornecer o que está previsto na Lei de Execuções Penais. E aí a maior parte das conversas sobre direitos humanos, direito penal e execução penal desembocam na obviedade de lembrar o texto da Lei de Execuções Penais. O preso tem direito à assistência material, higiene, qualquer tipo de produto que possa garantir os outros direitos fundamentais, porque ele só perdeu pelo Estado a liberdade. Em tese, o Estado não pode restringir outro direito fundamental além da liberdade. Isso está escrito na LEP, né? Isso é o artigo 3º da LEP. A LEP fala: ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Então, para além dos efeitos da condenação, que podem implicar em restrição a direitos políticos, além da restrição à liberdade, nada mais pode ser imposto ao preso. O preso tem direito à assistência religiosa. Isso é direito fundamental, não é só do preso, é de qualquer pessoa. O sujeito que está preso passa a depender de você, representante do Estado, porque ele não pode sair do presídio e frequentar o culto. Então, o que eu fiz imediatamente? Convoquei os líderes religiosos da cidade que poderiam fornecer de alguma maneira a assistência religiosa e promovi cultos ou manifestações religiosas de forma periódica. Isso imediatamente gerou uma tranquilidade e um bem-estar numa cadeia que já estava superlotada. O banho de sol já estava estabelecido e foi mantido com digamos assim, um plus. Quase que eu falei igual a Luciana Gimenez, um plus a mais. Não, um plus. Eles gostavam de jogar futebol. Eu falei, eu também gosto. Gostava, né? Porque eu pesava 20 quilos a menos do que eu peso hoje. Agora não dá mais para jogar bola, tem que emagrecer de novo. Eu falei assim, vamos fazer um campeonatinho aqui no estabelecimento prisional. A vida lá em Manga era muito difícil para mim, né? Porque eu não tinha amigo nenhum, só conversava com o juiz e com o promotor e não conseguia conviver. Não tinha muita gente lá para eu conviver, assim. A gente vai ficando amigo do preso. A gente fez um campeonatinho, eu joguei bola com os presos. Então até quando eu fui embora lá, cara, o pessoal chorou, o pessoal gostou de mim. Só um que não gostou. Saindo lá de Manga, despedido, veio um sujeito que não falava com ninguém, olhou para o meu nome e falou: seu zaroio folgado, quando eu sair daqui eu vou te matar. Foi a única frase que ele falou no presídio enquanto eu estive lá. Ninguém conversava com ele. Em tese é um homicida, porque o processo ainda estava em julgamento. Ele falou: o dia que eu sair daqui, eu vou lá em Juiz de Fora, no dia 8 de agosto de 2015, pegar onde você está, onde você estiver, eu vou te achar. Eu vou entrar no meio da sala da palestra que você tiver, eu vou te matar. O pessoal olhou para trás, né? Não, gente. Aí eu falei assim, também amo você. Aí ele começou a chorar. Uma ameaça gera um estreitamento da relação que imediatamente nos provoca aquilo que eu lembro do Roberto Jefferson falando, os nossos instintos mais primitivos. A emoção, o ímpeto, é algo que o agente estatal tem que guardar e segurar. Por que eu falo isso? Porque é muito fácil se confundir diante das alegações. Quando eu estava saindo um dia da delegacia às 19h30, porque eu não conseguia sair 18 horas de lá, era impossível. Chegou uma senhora de aproximadamente uns 55 anos, com um bebê no colo, falando: a minha filha acabou de ser estuprada pelo padrasto dela. Aí eu fiquei numa situação de, digamos assim, eu fiquei estarrecido, digamos assim, porque ela falou onde tinha ocorrido o fato e não era longe. Eu não tinha viatura, eu sempre usei meu carro lá como viatura. Mas não precisava, eu ficava a 2 quadras da delegacia. O fato ocorreu a 2 quadras da delegacia. Num terreno que se chamava de casa, eu entrei no local junto com um agente de polícia. Nesse momento, aquele momento em que a delegacia fica vazia, né? E aí não tinha policial militar. Olha só o que eu fiz, gente. Eu saí da polícia, da delegacia, com um agente de polícia que estava responsável pela carceragem, e deixei os presos
sozinhos. Se eu for investigar no Código Penal, na legislação penal, pode ser até que eu tenha praticado algum delito nesse instante. Mas o que estava em curso? Um estupro. Que, segundo ela afirma, o padrasto estava fechado no quarto com a filha, de 3 anos de idade. Esse momento é aquele que você arrepia, que você pensa assim, o que eu vou fazer quando eu chegar lá e eu ver o que eu estou imaginando que eu vou ver? O ímpeto e a emoção vai mandar você fazer algo que você nunca poderá fazer. Bom, eu esvaziei a delegacia e fui para o local do delito. Chegando lá, a situação era subhumana, né? Era um piso que tinha lodo. Tinham mais 5 crianças no chão brincando de panela com comida, feijão marrom claro, assim, que eu não sabia se era barro ou se era feijão. Eles comendo com madeira. Era algo que eu não conseguia nem imaginar. Cheguei num momento lá, foi até assim difícil para mim, porque há um tempo atrás, antes de virar delegado, eu tinha sido mordido por um cachorro e eu estava naquele período traumático. Não sei se alguém aqui já foi mordido por cachorro. Quando você é mordido por cachorro, passa um poodle na rua, você atravessa a rua para evitar contato visual. Eu estava assim, eu tinha medo de poodle. Chegando lá tinha um cachorro, começou a latir para mim. Eu peguei, saquei a arma e apontei para ele. Gente, olha só, você acha que o cachorro entende que eu saquei a arma? Isso eu tenho que fazer com o cara, né? Uma pessoa humana. O cachorro não vai entender que eu estou... Né? Mas ele parou de latir, acho que ele se intimidou. Eu ingressei, então a porta estava fechada, arrombei a porta. Chegando lá, o senhor padrasto, suposto autor do fato, caído na cama com a mão suja, avermelhada. A criança no chão com a fralda e a calcinha com mancha de sangue, nitidamente tinha acabado de ser violentada. E uma criança mais velha falando, olha o que o papai fez. Ela chamava o padrasto de papai. Olha o que o papai fez com a Juliana. Estou dando um exemplo, um nome fictício. Não lembro se era Juliana. Olha o que fez com a Ju. Olha o que fez com a Ju. Diante da situação aparente flagrante, né, eu conduzi o indivíduo, levei a vítima para o hospital fazer o exame de corpo de delito, pedi para que o policial colhesse amostras dos vestígios que existiam na mão do suposto autor do fato, ouvi as 7 crianças, junto com a vítima, que seriam informantes, não seriam testemunhas, né? A mãe e a mais velha foi a mais enfática, falando que o papai tinha brincado com a Juju. A palavra que ela usava era brincado. O papai brincou com a Juju. Diante do relato, eu estava terminando o auto de prisão em flagrante para mandar para a autoridade judiciária ratificar ou não. Naquela época não tinha conversão de flagrante preventivo, ele só ratificava ou concedia liberdade provisória. Uma alteração que aconteceu em 2011 depois. No finzinho do depoimento, eu ouço um estalado na sala ao lado onde estava a escrivã ouvindo o agressor. Quem que era? Era a escrivã batendo no sujeito? Não, era o meu agente de polícia metendo um tapa na orelha do sujeito. E aí, indo lá, a Edinalva, que era a escrivã, falou, doutor, não estou aguentando esse sujeito aqui não, vou fazer besteira aqui hoje. Por que, Edinalva? Uai, ele está rindo. Quando eu pergunto o que aconteceu, ele começa a rir. E está com um bafo de cachaça insuportável. Ele está rindo do que ele acabou de fazer com essa menina de 3 anos. Isso é inadmissível. Eu vou fazer uma besteira aqui hoje. Aí, assim que ela acabou de relatar, o Renan, que era o agente de polícia que atuava lá, nome fictício, hein, gente? Por favor. Qualquer correspondência com a realidade é mera coincidência. Deu um tapa de novo no interrogando, que era o preso, na minha frente. Nesse instante, ele desrespeitou a autoridade e praticou, pelo menos, um crime de abuso de autoridade. Desrespeitou a minha autoridade, porque bateu no sujeito sem ele estar agredindo ninguém, e por fato passado, tem legítima defesa, gente, por fato passado? Para você ter legítima defesa, você precisa ter uma agressão injusta, atual ou iminente. Não. Nesse instante, então,
Eu tive que conter o meu agente de polícia, que só tinha 2, eu não poderia ficar. Obrigado. Nesse instante eu tive que conter o meu agente de polícia. Foi a primeira prisão que eu efetuei, do meu agente de polícia. Falei, Renan, segura a onda. Se eu te prender aqui agora, abrir um processo disciplinar, eu vou ter que te afastar do exercício, eu vou ficar com um agente de polícia. E agora você me complicou, porque se eu não fizer isso, eu estou prevaricando. Porque se eu deixar de te punir porque eu estou com pena de você, eu estou deixando de agir para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O nome disso é prevaricação, artigo 319. Eu tive que conter pela situação que ele estava envolvido. Ela acabou o depoimento, eu ratifiquei a voz de prisão em flagrante delito e coloquei em uma das celas. Eu tinha que colocar ele separado. O que aconteceu no presídio? Tinha 60, estava apertado, tinha 5 celas. Eu tive que esvaziar uma cela só para esse sujeito. Porque o que ia acontecer com o estuprador de uma criança de 3 anos dentro de uma cela? Morrer. Aí no dia seguinte ia ter jornal lá em Manga. Mas você não protege um suposto agressor porque no dia seguinte você pode ficar exposto e o jornal vai estar em Manga, não. Você faz isso porque é dever seu estatal proteger o detentor, ou melhor, o suposto autor do delito. Fiz isso e aí fui pressionado pelos policiais militares e pelos agentes de polícia no sentido de que eu não poderia dar um conforto desse naipe para um agressor de crianças, um estuprador de crianças. Eu tinha que deixar ele numa cela comum junto com os demais, porque isso era isonômico. Me acusaram de ofender o princípio da igualdade, porque eu estava dando tratamento diferenciado. O tratamento tem que ser dado de forma igual às pessoas que se encontram numa situação de igualdade e de forma desigual em situações de desigualdade, na medida dessa desproporção. Pablo, por que o estuprador merece uma cela? Não é por isso. A questão de segurança. Eu tenho que manter a integridade física e corporal e psíquica daquele indivíduo, porque ele ainda é presumidamente inocente. Resumo da história. Eu efetuei o flagrante, remeti para o magistrado, ele ratificou, ouvindo a promotora de justiça. Em uma semana ela ofertou denúncia. Era uma promotora que tinha sido delegada de polícia, que atuou na infância e juventude. Então, assim, era a área dela. Ela entrou com a denúncia, teve processo de instrução. Na instrução, o juiz me chamou para presenciar a oitiva das 7 crianças. E o juiz, na instrução, no alto de sua sabedoria e conhecimento da região, se lembrou da testemunha ocular do crime. A menina mais velha, que estava dentro da sala, do quarto, se é que dá para chamar aquilo de quarto, meu Deus, era uma vítima passada dentro da mesma cidade, em Manga, do seu pai natural. A menina que estava no dia dentro do quarto onde o estupro aconteceu, tinha sido violada sexualmente quando tinha 4 anos de idade. E ela tinha 7. Naquele dia, 5 ou 7, não lembro, né? Não importa. Quando o juiz se lembrou da violência sexual, que a única testemunha ocular, que era informante, presenciou, né? Era uma vítima passada de crime sexual, ele pediu para todo mundo se retirar, tirando o advogado e promotor, e começou a conversar com a menina. O que aconteceu lá no dia? Repetiu todas as perguntas que eu tinha feito na delegacia, que ele tinha feito na instrução. Pode falar o que aconteceu? Quem brincou com a Juju? E aí, essa menina de 5, 6, 7 anos falou, fui eu. Aí o juiz, com muita cautela, eu estava lá porque o juiz me chamou, ele se recordou disso, queria alguém para presenciar o fato. O que você fez com a Juju? Eu tirei a calcinha dela e fiz o que o meu pai fez há 3 anos atrás. Por que você fez isso? É porque eu acho que é uma maneira da gente brincar. Essa pessoa teve algum atendimento psicológico? Eu fui investigar? Nenhum. Ela foi vítima de estupro do pai, não padrasto, pai natural.
E o pai foi condenado, beleza, né? O Estado foi lá e puniu. Agora, o mais importante, que era recuperar, ou amenizar, porque é irrecuperável, eu não sei na psicologia se dá para recuperar, apagar uma memória, eu não sei como é que funciona. O mais importante que era recuperar ou amenizar as repercussões desse ato não ocorreu. E o que foi, digamos, incluído nesse processo foi o seguinte, né? O que me convenceu a, de novo, perceber que a presunção de inocência não é um princípio de passar a mão na cabeça, é que tratar alguém como inocente exige ceticidade. É importante você diferenciar o ceticismo da teimosia, né? O teimoso não muda de ideia, mesmo que você exponha os argumentos. Então, se ele pautou numa premissa para chegar a uma conclusão, você quebra a premissa, ele ainda assim vai chegar na mesma conclusão. O cético é aquele que tem uma convicção formada em cima de uma premissa muito, né, forte, porque ele foi apto a formar seu convencimento, mas diante de uma acusação, de uma afirmação contrária, pergunta por quê? Será que eu parti de uma premissa errada? Se você me convencer de que a premissa que eu estabeleci está errada, eu mudo de conclusão. Então, o ceticismo é naturalmente um exercício que você faz quando elenca a presunção de inocência. A presunção de inocência não é um princípio de bondade, não. É um exercício de lógica. Assim como a ressocialização do preso, que é o papel dificílimo que o juiz da execução penal tem, que todos os atores do Estado têm, envolve o atuar desconfiado. A desconfiança não é no que se refere à culpa do sujeito. A desconfiança é quanto aos elementos que foram desenvolvidos numa conduta que foi tida como criminosa. Todas as afirmações que levaram à convicção de que aquele sujeito era estuprador eram verdadeiras? Não. Porque o sujeito foi preso diante desse quadro que eu visualizei. Ele deitado na cama, com a mão suja avermelhada. O que era aquilo? Terra. O laudo pericial foi inconclusivo. Porque o laudo preliminar foi feito em Manga e o definitivo foi para Belo Horizonte. No retorno de Belo Horizonte, a conclusão, aí agora o laudo conclusivo, terra. Não tinha vestígios de sangue na mão do indivíduo. Ele não estuprou aquela menina. Se você age no ímpeto, na emoção, como eu falei, como se não fosse representante estatal, você colocaria esse indivíduo numa cela comum, lembra? Como muitos queriam. E o que teria acontecido? Uma pessoa inocente teria sido presa. Presa não, morta. Ou violada, não sei. Só Deus sabe o que poderia acontecer. Então percebam que a gama de interesses envolvidos na relação criminal não pode permitir que você atue como uma pessoa, digamos, comum. Você é diferente. Você que é agente penitenciário é diferente. Quando atua no serviço de segurança pública, o que se exige de você é algo diferente do que se discute num bar. A doutrina penal ela é muito criticada porque ela é tida como protetora do criminoso, porque a pessoa que critica não leu, né? Não leu a doutrina, mas ouviu falar que esse negócio de direitos humanos serve, na verdade, para garantir a impunidade de todo mundo. É igual discutir maioridade penal sem ler o ECA. Não dá para você perder tempo. É igual jogar xadrez com pomba. A pomba vai subir no tabuleiro, vai, né, estragar tudo e vai embora. Vai estufar o peito e vai embora. Não adianta você discutir com quem não se propõe a analisar o que levou a gente a proteger direitos fundamentais. Foi uma opção de bondade. Por que eu tenho que respeitar direitos fundamentais na atuação? Eu me lembro aqui de uma frase do Bobbio. O Bobbio, Norberto Bobbio, um juiz, há muito tempo atrás, falou assim: o problema fundamental em relação aos direitos do homem hoje não é tanto de justificá-los, mas de protegê-los. Será? Eu falo assim.
Hoje eu estou tendo que, rotineiramente, justificar o óbvio. Já é tão difícil proteger direitos humanos, eu gostaria de partir dessa premissa do Bob, não preciso justificar direitos humanos, mas eu ainda tenho que fazer um exercício de justificação dos direitos humanos. E essa justificação até é necessária para que todas as pessoas tenham noção de que eles merecem respeito. Como eu estava começando a história, acabei não concluindo, direitos humanos, direitos fundamentais, né? Quando você usa a palavra direitos humanos, em que pese aí alguma linha doutrinária que encontre outras diferenças, a gente costuma estar lidando com a proteção desses direitos básicos em âmbito internacional. É isso que eu vinha falando no começo da palestra, artigo 4º. Quando a Constituição fala e usa a palavra direitos humanos, ela está trabalhando os princípios da relação internacional. Só que lá no artigo 5º, quando ela fala de direitos fundamentais, ela usa a palavra direitos fundamentais. Então, no âmbito interno, se o direito é protegido e ele é básico, direitos fundamentais. No âmbito internacional, se o direito é básico e é protegido, a gente chama de direitos humanos. Então, no fundo, o que é direitos humanos? São os direitos fundamentais. Só que protegidos não só internamente, como internacionalmente. Esse ponto vai direto ao encontro da proposta da palestra hoje, que é falar da proteção penal. A proteção penal dos direitos humanos é só interna ou também internacional? Externa, digamos assim. Ela é global. O Brasil, inclusive, infelizmente, é reincidente. O que eu quero dizer? Que o Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Justiça por violar direitos fundamentais, direitos humanos. O massacre do Carandiru é um desses precedentes, que a gente, infelizmente, vai custar para apagar da memória, até porque não tem por que apagar, tem que ficar de exemplo para não se repetir. Se a gente já é reincidente como nação a violação de direitos humanos, é óbvio que não é inútil discutir direitos humanos. É óbvio que a gente está engatinhando na proteção dos direitos humanos. Parece óbvio, você vai falar de direitos humanos? Para que você vai falar de direitos humanos? Sabe, todo mundo sabe, direitos humanos é do ser humano. Então, tem que proteger. Quem dera fosse simples assim. Como eu falei, o Bobbio acreditava que justificar não é difícil. Realmente, justificar não é difícil. Eu poderia ficar mais, sei lá, quanto tempo falando com vocês por que tem que proteger direitos humanos. O difícil é protegê-los. E nessa proteção, a atuação não envolve só a Secretaria de Estado e Defesa Social. Envolve toda a comunidade. E para isso eu invoco o artigo 144 da Constituição. Percebam como é que o Constituinte tem cuidado ao falar da segurança pública. Ele fala assim: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E ele vem então listar os órgãos de segurança pública. Pablo, então é dever do Estado, não tenho nada com isso. Então você tem que ser agente penitenciário, mas vamos pensar na coletividade, o cidadão que você convive, seu familiar. Olha, o problema é seu, segurança pública aí, você que escolheu fazer a carreira de agente penitenciário, eu não tenho nada a ver com isso. Não é direitos humanos, para mim nada é a mesma coisa. Será? A gente adota a pena de morte? Não. Só naquele caso de guerra declarada, né? A gente falou no começo. A gente adota a pena perpétua? Se você adotasse as duas, eu até entenderia só pela lógica, não pelo direito, que você não precisaria se preocupar com direitos humanos. Sabe por quê? O sujeito vai morrer, pena de morte, ele nunca vai voltar ao convívio social, pena perpétua. Só que não é assim. Hoje há um limite máximo de cumprimento de pena, que é de 30 anos. Depois de 30 anos, ou de 5, 10, dependendo da condenação, o sujeito vai voltar para onde? Para Marte? Para outra galáxia? Ele vai voltar exatamente para o lugar da onde ele saiu. Onde você passa todo dia, onde o seu filho passa todo dia, onde as pessoas de bem ou de mal passam todo dia. A pessoa restrita em sua liberdade
vai voltar a viver em sociedade. Por isso que você ressocializa, não só, obviamente, mas para aquele seu parente mais tolerância zero, aquele que quer botar o paredão e ele, digamos, segue a doutrina penal midiática. Vocês conhecem a doutrina penal midiática? São autores aí da doutrina penal midiática. Luciana Gimenez, que eu já citei hoje, da Atena, quem mais? Essa galera aí que está sempre 5 da tarde na televisão falando que um crime está acontecendo, né? O hora de acontecer crime no Brasil, em São Paulo, 5 da tarde, que é a cidade alerta. Todos os criminosos esperam 5 da tarde para passar. Óbvio que não acontece crime só naquele momento, né, gente? Essa situação toda de impunidade, como eu falei, ela cai por terra quando você vê a quantidade de presos que existe no Brasil. 607 mil, quarto lugar no mundo, a gente está muito bem em punição. Pelo menos em quantidade. A qualidade é outra história. Ressocializar o preso poderia ser um princípio de bondade, de alteridade, princípio bíblico. Mas não é só uma bondade, é uma obrigação, exigência, lógica, não só jurídica, porque esse preso vai voltar a viver com todas as pessoas, ele tem que voltar melhor do que ele entrou. E esse é o desafio do juiz da execução, do agente penitenciário e de todas as pessoas envolvidas nessa recuperação. É muito difícil sustentar a lógica quando a nossa forma de ressocializar é dessocializando. Explica para um leigo isso. Como é que vocês fazem para ressocializar? A gente prende. Mas peraí, só um minutinho. Ressocializar não é voltar a conviver em sociedade? Sim, como é que você faz para fazer o sujeito voltar a conviver em sociedade? Tira ele da sociedade. Mas tem uma coisa errada. Você tira da sociedade por quê? Porque ele não teve, digamos, competência para viver em sociedade, violou uma norma grave e por isso está sofrendo uma punição. Você está falando de uma função da pena, que é a repressão. A pena tem mais 2 funções, que é prevenir e ressocializar. Prevenir, você previne, sabe por que o sujeito preso não pratica crime? Será? Vocês que convivem aí, dentro do sistema prisional, lá de dentro da cadeia, não acontece mais crime? Ou ele pode mandar um crime, ou ele pode praticar ali dentro, outro delito. A prevenção especial, ela é promovida, ainda que à força, mas é promovida, fica mais difícil de vir praticar delito. E a ressocialização? Qual é o conjunto de medidas que está sendo prestado pelo Estado para o preso voltar melhor do que ele entrou? Quando você pensa no criminoso, é importante você fazer uma pergunta. E eu vou fazer aquela agora. Quem nunca praticou crime, levanta a mão. Gente, quem nunca praticou crime, levanta a mão. Gostei de ver. Tem a maioria desses lugares, tudo criminoso. Não. Pablo, eu não levantei a mão porque eu fiquei constrangido com essa pergunta do jeito que você faz assim. Eu não vou falar aqui, eu não vou confessar. Você já acabou de confessar uma prevaricação aí quando você era delegado. Você não prendeu o agente que deu tapa na cara lá, não sei o que lá. Isso pode ser tudo exemplo, hipotético, não precisa ter acontecido. Como eu falei, qualquer correspondência com a realidade é mera coincidência. Pablo, eu não levantei a mão não, mas eu nunca pratiquei crime não. Você já assinou a lista para alguém na faculdade ou no colégio? Não, Pablo, nunca assinei. Nossa, então você está num rol pequeniníssimo de pessoas. Não, você já pediu para alguém assinar por você? Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado. Se pediu, anuiu, falsidade ideológica, fazer inserir informação falsa da que deveria constar, falsa identidade, atribuir identidade alheia como se fosse própria. Na época eu namorava, eu ia lá para o Mirante. Ato obsceno, o pessoal chama de atentado ao pudor. Mas o ato obsceno envolve público, tinha que ter gente para o crime promover resultado. Beleza. Teria uma gama de... você já assistiu a bandeira na época da Copa do Mundo brasileira?
Você abriu a lei que regula o hasteamento de bandeira nacional? Não, praticou contravenção. Se não praticou crime, praticou contravenção. A lei que regula o hino brasileiro, a bandeira nacional, já usou ela como manto? Contravenção. Perceba como o direito penal não se cansa de punir? Pô, contravenção pelo uso indevido da bandeira nacional. É isso mesmo, direito penal é para qualquer coisa. Ou ele deveria ser só para os bens jurídicos mais relevantes? Só para os bens jurídicos mais relevantes. Eu tenho como revogar esses tipos? Não. O sujeito foi condenado, vai cumprir a pena, vai ter restrita só a liberdade e nada mais. Porque se o Estado é de direito, pautado na lei, o único jeito de justificar a atuação interventiva é pautada na lei, senão o poder não existe. É por isso que se o seu superior te ordenar, te promover, na verdade, expedir uma ordem manifestamente legal, você não precisa cumprir. Por que você não precisa cumprir uma ordem manifestamente ilegal? Porque é como se ela não existisse para o direito. Você só é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer se uma lei te obrigar a fazer ou deixar de fazer. Se alguém no Parque Alfred, por exemplo, for surpreendido subtraindo uma bolsa, um policial tem que prender. Um cidadão pode prender. Por que pode prender? Porque o Código de Processo Penal, que é uma lei, autoriza. Então, tudo que você é obrigado a fazer ou deixar de fazer é porque uma lei assim determina. Essa é a lógica do Estado de Direito. Entre os elementos do Estado, a gente viu povo, território, soberania, que é o que você exerce todo dia, poder de subjugar uma vontade específica, aliás, poder de subjugar uma vontade individual, uma vontade específica prevalente. Onde você encontra a vontade específica prevalente? Na lei. Então, a legalidade é inarredável. Esse ponto é muito sério quando você vai estudar criminologia. O Zaffaroni é um autor de penal que também dá lá, suas lições em criminologia. E ele tem estudado a América Latina, e estudando a América Latina ele chegou a uma conclusão, que na América Latina, não só, mas é o espectro de análise da pesquisa dele. Na América Latina, existem dois direitos penais. O direito penal oficial e o direito penal que ele chama de subterrâneo. Quem quer fazer concurso é até importante registrar essa informação que eu vou mencionar agora, que isso caiu há pouco tempo na magistratura de São Paulo, se eu não estiver enganado. Tinha um desembargador lá que estava doido para saber se os candidatos estavam por dentro do Zaffaroni aí, das lições de direito penal. Aí perguntava, o que é direito penal subterrâneo? O direito penal subterrâneo deve ser alguma coisa de exploração de minas, né? Não tem nada a ver. Direito penal subterrâneo é o conjunto de imposições que ocorre informalmente nas ruas e no sistema carcerário. Olha só a acusação do Zaffaroni. Estou falando da acusação mesmo. E no sistema carcerário que não decorrem da lei, mas impedem a prática do delito. Olha só. O que o Zaffaroni está assumindo é que existe um direito penal não oficial que cumpre as finalidades que o direito penal oficial não cumpre. É perigosa essa afirmação porque, se é um estudo acadêmico, tem que ter constatação. Como é que você vai fazer a constatação que no sistema carcerário há violação rotineira de direitos fundamentais? Eu tenho que presumir a culpa de todo agente penitenciário? Eu tenho que presumir a fé pública do agente penitenciário. Essa afirmação também virou moda. A gente, quando vai no fim do semestre ver monografia, a gente fica cansado já de ver sistema carcerário. Eu vou ser honesto com vocês. Já cansei de ver monografia de sistema carcerário. Não porque o assunto não seja importante. Como eu falei, a partir do momento que a gente está engatinhando na proteção dos direitos fundamentais, a gente vai ser obrigado a falar de direitos fundamentais. A gente só vai parar de falar de direitos fundamentais e humanos quando ele tiver uma proteção satisfatória. Como o Ferraioli diz, a gente nunca vai proteger todos os direitos fundamentais. Mas a nossa obrigação é promover atos para que a violação diminua.
O fato de um objetivo ser inatingível não lhe dá o direito de acatar a situação como ela é. Isso tem muito a ver com o nosso ramo. O que é o direito? É a ciência do dever ser. Se todo mundo está fazendo errado, mesmo assim o errado é errado. Outro dia eu vi isso escrito em algum lugar. E se ninguém está fazendo certo, o certo ainda não deixou de ser certo. No direito isso é bem claro. Ah, você está dando aula lá na faculdade, aí o aluno olha para você, muito romântico, Paulo, isso tudo não acontece. Isso que você falou aí não acontece. Aí eu falei, nossa, agora você me fez pensar. Mudou tudo. Só porque não acontece, então vamos sair da faculdade agora, trancar a matrícula e ir para casa. Não tem solução. O papel do jurista é a luta. Todo dia, para o que não é passar a ser. E os direitos fundamentais e humanos protegidos, como eu falei, pode ser até uma utopia, mas vai servir para que a gente nunca pare de andar. A utopia serve para isso, né? Para que você, mesmo sabendo que ela não vai ser atingida, você não pare de caminhar, porque assim fazendo, você está andando para frente. É dessa lógica até que você fala que os direitos fundamentais não podem retroceder, eles só podem ser ampliados. É dessa lógica que você fala que os direitos humanos não podem ser, digamos, deliberados para a sua fragilização. Uma proposta de emenda constitucional no Brasil só pode ser discutida sobre direitos humanos se for para ampliar direitos fundamentais, nunca para reduzir. O que a gente chama de cláusula pétrea, na verdade, é de cláusula irredutível. Porque pedra é pedra, né? Imodificável. Os direitos fundamentais são imodificáveis? Mas se pensava, sei lá, 30 anos atrás, em pesquisa em células-tronco embrionárias, por isso que o Constituinte foi sábio, falou, olha, listei um monte de direitos fundamentais, mas eu não consigo exaurir. Os direitos fundamentais aqui previstos não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais de direitos humanos, dos princípios gerais do direito. Quer dizer que amanhã um direito fundamental que não existe hoje pode vir a existir. Eu queria terminar aqui minha abordagem, até para que vocês possam fazer questionamentos, a gente fazer aí essa abordagem de forma mais dialógica. Eu sinto muita necessidade, por favor, você não fez pergunta, prepara rápido aí, né? Eu queria terminar minha fala fazendo um link com um documentário Sem Pena, e eu já vou pedir aqui desculpas antecipadas, porque eu queria ficar aqui com vocês até 4 da tarde, né? Só que eu estou de plantão lá por Tocantins e já tem gente presa lá em Tocantins, eu tenho que fazer os despachos para o juiz, eu vou ter que me retirar. Mas eu pude buscar, não vi ainda, feio, eu estou até com vergonha de falar isso, eu ainda não vi o documentário Sem Pena, mas já tinha lido repercussões doutrinárias e políticas sociológicas sobre o documentário, que vai ser o cume aqui do trabalho do curso de hoje. E eu vi o professor Sérgio Salomão Checaria, lá da USP, junto com Augusto Alvino de Sá, também da USP, professor de Psicologia Criminal, disciplina raríssima e importantíssima. Eu sinto muita falta da psicologia no direito, assim, de um modo geral, né? A gente que mexe com a área criminal sabe da importância. E o que eu vi o professor Sérgio Salomão Checaria falando é que o risco de quem atua no âmbito da segurança pública é a desumanização. Me incomodou um pouco o que afirmou o professor, criminólogo, respeitado no Brasil, porque ele aparentemente apontou que a desumanização seria uma culpa das instituições. Por que isso me incomoda? Porque a instituição, assim como o Estado, é criado pelo indivíduo. Se a instituição está te corrompendo, é porque ela não está atingindo a finalidade para a qual ela foi criada. Bom, Pablo, olha só. Então, a desumanização
É culpa da instituição? Então, se você se torna um agente penitenciário desumano, se você se torna um delegado de polícia desumano, um juiz da execução desumano, é culpa da Secretaria de Estado e Defesa Social, que está vinculada ao governo do Estado de Minas Gerais. É culpa, no caso do juiz, do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, do delegado. Também é atividade do Poder Executivo, a Polícia Judiciária, apesar do nome, né, é do Executivo. É culpa, então, do governo do Estado. É só o Poder Executivo que tem responsabilidade na execução penal. Pronto. Então vamos cobrar do Poder Executivo. As pessoas que ali estão atingindo e exercendo sua função rotineiramente para atingir a finalidade da instituição, culpar a instituição é algo que vai gerar comodidade ou revolta? E aí vamos ver se a instituição, em tese, não é instituição. Vocês fazem parte aí, se eu tiver errado, por favor, vocês me corrijam. Vocês se submetem à Subsecretaria de Administração Prisional, SUAP, que é, digamos, hierarquicamente subjugada na Secretaria subjugada em relação à Secretaria de Estado e Defesa Social, que é órgão do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. No site das sedes, Secretaria de Estado e Defesa Social, a afirmação é a seguinte: a Subsecretaria de Administração Prisional atua na custódia e ressocialização de presos, na ampliação de vagas de unidades prisionais, melhoria da qualidade de atendimento aos presos e assunção das cadeias hoje ainda administradas pela Polícia Civil. Percebam que é uma norma quase que de transição, né? O que era da Polícia Civil tem que ir sendo, digamos, absorvida, as funções absorvidas pela SUAP. Em algum momento, institucionalmente, há uma imposição para que você trate o preso de forma desrespeitosa? Alguém já procurou você, desde que você assumiu o cargo de agente penitenciário, e falou que se o preso te desobedecer, você senta o dedo? Porque se alegou, tem que provar. Eu preciso presumir a fé pública dos agentes estatais. E outra, vocês são responsáveis por esse rótulo que se faz das atividades de segurança pública. Você está falando aí, Paulo, que você pediu exoneração do delegado por quê? Então você pediu para sair, ué. Tropa de elite. Não aguentou a pressão, pediu para sair. Foi isso mesmo. Eu pedi para sair porque eu fui ameaçado de morte. Está aqui uma confidência, se bobear, nem a professora Renata sabe. Porque eu não falo isso muito, né? Durante a nossa... Porque eu quero esquecer. Quando eu estava lá em Manga, eu não pedi exoneração porque eu não gostava do cargo de delegado. Gostei muito do cargo de delegado. Logo nas funções de primeiras semanas, a cidade ficou uma tranquilidade. Qualquer um que chegasse lá ia fazer alguma coisa melhor do que estava acontecendo. Tinha 4 anos e meio que não tinha delegado. O pior delegado que eu fosse, ia ser melhor do que estava. Pior que estava, não ficava. Com o tempo, você percebe que existem pessoas dentro de instituições que promovem acomodamento, ou acomodação, desculpe aí o equívoco. A acomodação é tanto no sentido de deixar rolar um atraso de comida, alimentação, quanto de trazer comida azeda para o preso. Só que existem outros abusos que não são relatados e nem sempre ganham mídia. Quando eu cheguei lá, o chefão da cadeia, que não era eu, era o chefão interno, falava: professor não, doutor, essa comida aqui é horrível, é impossível comer essa comida. Ele falava isso, eu estava ouvindo, já tinha 1 semana e meia ele reclamando da comida, e eu não fiz uma coisa muito importante, que é experimentar. E aí eu experimentei. Estava maravilhoso. Bife de contrafilé, com uma camada fina de gordura, dourada, sal grosso. Olha só. Arroz, feijão, batata e brócolis.
há quanto tempo eu não comia uma comida tão saudável? Por que eu estou dando essa mensagem para vocês? Porque assim como há violação de direitos fundamentais, há um excesso também há uma proliferação de teses conspiratórias, quase no sentido de que o Estado foi criado para excluir aquele indivíduo e ele não vai voltar ao convívio social, porque todo preso é maltratado. É óbvio que há uma incidência muito grande de presos maltratados no Brasil. Ninguém está aqui discutindo dado, porque isso é estatística. A estatística demonstra também que a gente está em 4º lugar no mundo, como eu já falei, em população carcerária. Isso foi descoberto há pouco tempo, porque a Rússia não liberava os seus dados, né? A gente estava em 3º, né? Mas a gente não sabia dos dados da Rússia, agora a gente sabe, caiu para 4º. Beleza, estamos felizes. 607 mil pessoas. A população carcerária aumenta 7% ao ano. Isso é fato, é estatística. Então a mensagem que eu queria passar para vocês é essa, né? De que a proteção dos direitos humanos passa pelo direito penal, não dá para a gente abdicar dele. As infrações penais que poderiam estar envoltas, aqui não deu tempo de eu falar, eu preciso finalizar. Abuso de autoridade, lei de tortura, o tipo penal aberto, que é a prevaricação, 319, é muito fácil de incidir nele. Vou ler para vocês. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposições expressas de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, qualquer inação, um atraso no sentido da prestação de serviço ao preso já pode ser o quê? Prevaricação. Um excesso nessa atuação pode ser abuso de autoridade. Se causar intenso sofrimento físico ou mental, tortura. Então, existem tipos penais que coíbem. Se eu chegasse a aderir à emoção naquele caso do estuprador de vulnerável que eu citei do padrasto, eu teria promovido ali uma prova ilícita que, se o sujeito fosse responsável, ajudaria ele a se esquivar da infração penal. Então, quando você acha que está prejudicando alguém porque está dando um tapa na cabeça, saiba que se o sujeito é responsável, ele vai adorar levar um tapa na cabeça. Porque isso vai ser levado ao judiciário e a punição que seria realizada vai perder validade. E aí a prova ilícita vai contaminar o processo. E aí o sujeito culpado não vai sofrer a repercussão penal. Porque o nosso Estado é de direito e é o preço que a gente paga por viver num Estado democrático. Eu agradeço e estou à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado.